Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. De volta no A Paraíba é Notícia, compromisso com a verdade. É o melhor da prestação de serviço, da utilidade pública, através do portal aparaíbanoticia.com ou no nosso canal do YouTube, A Paraíba é Notícia. Você fica sabendo de tudo, dos principais fatos e acontecimentos da Paraíba, do Brasil e em nível mundial. Compromisso com a verdade. Aqui no A Paraíba Notícia vamos trazer a participação da professora e ambientalista Paula Fracinetti com tema livre aqui na mesa do A Paraíba Notícia. A partir de agora, a professora Paula Fracinetti. Olá, mais uma vez vamos conversar e muito. Eu queria mais tempo para conversar, mas meia hora tá bom, né, minha gente, de conversa. Mas nós temos tanto a discutir no nosso país que quando a gente se junta, todo o tempo é pouco. Porque há muito o que resgatar, há muito o que trazer novamente à tona para as pessoas se lembrarem. Parece que deu uma amnésia das pessoas, esqueceram tudo que já aconteceu no país de bom e agora só veem defeito nas pessoas que fizeram o bem. Eu tenho certeza que há os silenciosos, porque a gente sabe muito bem que em política, quando se fala de política, tem umas pessoas que dizem: eu não gosto de falar de política, não é minha praia, eu não entendo. Entende, todo mundo entende. E lá no seu cantinho, ouvindo as notícias que ouvem, as pessoas conseguem saber, discernir, criticar as notícias que chegam, poder separá-las e entender que quando a gente passou por um momento muito bom, a gente quer esse momento novamente. E nós vamos ter esse momento novamente se nós nos mobilizarmos. Não quer ir para a rua? Converse com os seus vizinhos. Não quer ir nos debates? Converse com o pessoal quando vai fazer ginástica. Não quer ir para seminários, etc. Converse lá na igreja com o seu grupo. Todos os lugares são lugares possíveis de se conversar. E a gente precisa conversar. Porque um tira dúvida do outro. Não é para isso que a conversa existe? Não é para isso que nós conversamos todas as semanas? Para a gente ir tentando tirar a dúvida do outro. E aí? Vocês estão se comunicando? Estão dizendo se gostam do programa? Se é assim mesmo que vocês gostariam que o programa continuasse? A gente precisa da sua opinião. Nós não temos telefone ainda para atendê-los no momento e atendê-las no momento em que o programa está acontecendo, mas a gente tem outras formas de se comunicar, não é verdade? Então, vocês sabem muito bem que as centrais sindicais realizaram protestos contra a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista que já está em vigor e que já está trazendo a reforma previdenciária. Então, fomos à rua, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, a ADUF, a CUT, todos os movimentos daqui de João Pessoa e da Paraíba estiveram presentes, representantes do MST, representantes ambientalistas, representantes de mulheres, representantes dos índios, ou seja, estávamos lá para dizer: estamos atentos, queremos mudar. Não aceitamos esta reforma trabalhista e não permitiremos a votação da reforma previdenciária. Em todo o país aconteceu, houve cidades que fizeram antes do dia 10, mas mostrou com certeza que a mobilização está aumentando. E claro que vai aumentar à medida que o ano de 2018 chega, que é um ano político, é um ano em que vai haver eleições, todos sabem. E, bem,
Nós esperamos que haja, porque já se fala por aí que há discussões para que a eleição seja em 2020. Vocês lembram daquela discussão para unificar todas as eleições, porque seria mais barato, o país não gastaria tanto? Isto ainda está no imaginário deles. Não sei se no nosso, mas no deles está. E nós precisamos estar atentos se essa discussão chegar. E é preciso que todos pensem que essa luta não é de meia dúzia, essa luta não é de 1 milhão, essa luta não é de 2 milhões, essa luta é de todo o povo brasileiro. E foi um dia de lutas. Os trabalhadores estiveram na rua nesse dia de lutas pelos direitos do povo trabalhador. E nós estamos aí discutindo isso. E as medidas continuam cada vez mais esdrúxulas, a gente não consegue entendê-las. Vejam esta. O Brasil se propôs às companhias petrolíferas a subsidiar 300 bilhões de dólares. Meus amigos, não é possível um negócio desse não. Subsidiar empresas que venham comprar o nosso petróleo no pré-sal, que venham extrair, comprar não, eles vão vir extrair o petróleo do pré-sal. E houve uma consultoria legislativa na Câmara Federal que fez os cálculos. Em 25 anos, nós teremos perdido em arrecadação 1 trilhão. Vocês imaginam o que se faz com 1 trilhão por um povo? Pois isso está sendo oferecido, está em toda a imprensa. É só buscar essa informação. Nós vamos aceitar isto? Essa venda do nosso país a preço de banana? Porque qual é o empresário que não quer vir para cá tendo um subsídio deste? E os empresários brasileiros? E o governo brasileiro? Não sei se vocês... Eu tenho 74 anos, todo mundo já sabe, e eu me lembro muito da morte de Getúlio Vargas e das campanhas e de como o Brasil estava. Pois vocês sabem que naquela época houve uma grande luta e uma grande disposição do povo ir para a rua, tinha músicas, era na época do rádio, o rádio era muito ouvido, não tinha televisão, então havia uma música que cantava que o petróleo é nosso, havia uma grande luta pelo petróleo brasileiro. Foi quando foi criada a Petrobras. Então, hoje nós vamos entregar a Petrobras aos outros países. A Petrobras é nossa, o petróleo está em nosso território, ele é do povo brasileiro. Ninguém pode vender o petróleo do povo brasileiro. Ninguém. Mas Temer quer fazer isso. Bem, a nossa querida secretária de Saúde, Cláudia Veras, recebeu o título de cidadã paraibana. Que coisa boa, hein? Cidadã pessoense, desculpe, Cláudia, você é paraibana. Agora, parece que você é de Souza, né, Cláudia? Então, Cláudia recebeu o título de cidadã paraibana, de cidadã pessoense, numa solenidade que foi muito bem representada, os amigos estavam todos lá, o vereador que solicitou foi Tibério Limeira. Parabéns, querida companheira, e parabéns pelo trabalho que você tem feito na secretaria. É um trabalho de fôlego e a gente sabe muito bem como são as mulheres de Ricardo. Vou chamá-las assim, as gestoras de Ricardo. Ricardo só fica na gestão aqueles e aquelas que têm realmente compromisso com o povo. Parabéns por esse título, eu também já o recebi. Bem, mais uma morte muito sentida aconteceu nestes dias aqui no Brasil. Foi a morte de Franz Krasberg. Krasberg era um escultor
pintor, gravador, mas ele dizia mesmo que era um ambientalista. Chegou aqui no Brasil, ele era polonês, já há muitos anos aqui estava no Brasil. Primeiro morou no Rio de Janeiro, depois Krasberg foi para o sul da Bahia. Ali ele começou a fazer o seu trabalho. Primeiro ele fez um plantio de mudas excepcional, plantava muito numa área, comprou um sítio numa área que estava totalmente degradada. Mas nas suas andanças ele apanhava e sofria muito quando fazia isso, troncos e raízes de árvores queimados, calcinados. Então disto ele fazia arte para denunciar a degradação ambiental. Eu lembro bem que houve uma exposição de Franz Krasberg das suas fotos aqui na nossa Paraíba, no anexo da Estação Ciências. Então Franz Krasberg se foi com 98 anos e deixou um legado importantíssimo. Ele também era fotógrafo, então ele fazia as esculturas e as fotografava, e com isso ele deixou o registro da denúncia. Não foi só denúncia às autoridades, ele denunciou ao mundo, né, o que acontecia com as nossas árvores. Que você tenha bom descanso, Krasberg. Você fez sua missão, você cumpriu o seu trabalho, o seu compromisso. Imaginem só, este é o ministro de Meio Ambiente do Brasil atualmente, Sarney Filho. Sarney Filho estava lá na COP23. Esta COP23 aconteceu há 2, 3 semanas e ele estava lá para cobrar recursos de países ricos para mudanças climáticas. A COP teve este objetivo de discutir as mudanças climáticas. Ela aconteceu na Alemanha, na cidade de Bonn, e o Brasil recebeu um troféu, que depois eu vou dizer a vocês que troféu foi esse, pelos desmatamentos que fez, pela degradação ambiental que fez. O Brasil está sendo denunciado porque está designando áreas em que há isso. Felizmente, o movimento ambientalista conseguiu detonar quando o presidente usurpador tentou, que era uma área para agricultura, onde tinha 6 áreas de preservação permanente. Vocês imaginam? E ter a petulância de ir lá cobrar, porque o acordo de Kyoto, né, o célebre acordo de Kyoto, o protocolo de Kyoto, ele estabelecia que os países mais ricos e que são os mais poluidores, eles designariam recursos para os países mais pobres, a fim de que esses países recompusessem suas florestas e pudessem se dirigir para outras fontes energéticas, porque vocês sabem muito bem, agora mesmo voltou o problema brasileiro. Qual é? O de usar lenha para o fogão. Por quê? Por causa do aumento do gás de cozinha. As pessoas não estão conseguindo comprar o gás de cozinha, então estão novamente usando madeira. E isso é muito grave, isso já tinha passado. Este foi um momento em que o país teve, que degradou bastante. Então, essa conferência que está acontecendo lá em Copenhague, a COP23, tem como objetivo principal discutir os acordos. O objetivo não era bem esse. Os objetivos eram escrever o documento que levará a trazer os países todos ao seu compromisso, porque todos sabem que os Estados Unidos já disse que não participa disto. Os Estados Unidos não. O presidente dos Estados Unidos, porque teve uma coisa incrível. Lá estiveram empresários estadunidenses, empresários norte-americanos, que eles se comprometeram a mudar as fontes energéticas e a tentar diminuir as emissões de gás carbônico. Vocês sabiam que os Estados Unidos são responsáveis por 1
1/3 do gás carbônico emitido para a atmosfera. E ainda está havendo essa grande ameaça de uma guerra nuclear. E o presidente dos Estados Unidos disse que vai aumentar o seu número de armas nucleares. E continua incitando a Coreia do Norte e dizendo que se vier, ele está fervendo. Se vir quente, os Estados Unidos está fervendo. É isso que está acontecendo no nosso planeta. Parece-me que o Trump quer ser o responsável pela destruição do planeta. E a gente vai deixar, olha cá, ó. Ele rejeita a necessidade de controle de armas lá nos Estados Unidos. E vocês vejam, a posse de armas lá cada vez traz mais notícias de gente que usou a arma para matar. As mortandades, as matanças nos Estados Unidos por um cidadão só, por 3 cidadãos, continua. E eles continuam a levar essas armas para as escolas. As notícias são muito graves, muito graves. E nós temos que nos posicionar, o resto do mundo tem que se posicionar. Não é possível que a gente vá aceitar isto que eles estão querendo. Então, a COP23 teve o objetivo de reforçar o Acordo de Paris, mas como por conta dessa saída do governo norte-americano, não foi a saída dos cidadãos norte-americanos, porque estes lá estiveram, os empresários lá estiveram e se comprometeram, mas o governo norte-americano lá não esteve e já disse que não assinará o acordo. E isto é muito, muito perigoso. Eu estive ouvindo uma das ministras lá dos Estados Unidos e ela diz que a saída dos Estados Unidos do acordo dificulta muito aquelas tendências que se tem de em 2025 já se ter uma diminuição muito grande, de em 2050 não se passar de 2,5 graus o aumento do aquecimento global, mas com essa saída as coisas se tornam muito graves. A Inglaterra, o Reino Unido, também se comprometeu a diminuir o uso do carvão. Enquanto os Estados Unidos, o Trump, diz que com o carvão poderá aumentar os empregos para os norte-americanos, o Reino Unido diz que vai diminuir até extinguir o uso do carvão. Todos sabem que o carvão produz metano, produz gás carbônico, e este carvão utilizado nas chaminés são uma das causas mais importantes do aquecimento global. Aquecimento este que continua trazendo eventos meteorológicos muito fortes, mais uma vez houve tempestades, mais uma vez muitas pessoas morreram, e isso só nos traz dores e dissabores, enquanto esperamos a nossa vez. Porque o que acontece num país, acontece no mundo, porque não há barreiras sobre essa questão de meio ambiente. Se polui aqui, esta poluição se espalha, toda a poluição se espalha, e as pessoas precisam ter muita responsabilidade com relação a isso. A COP, a nossa delegação foi muito forte, esteve lá, muitos protestos aconteceram em Bonn e por isso mesmo se conseguiu alguns avanços. Não foram muitos, mas as metas determinadas foram entendidas, os outros países todos assinaram e com isso nós temos esperanças. A próxima, mas eles já marcaram em 2018, vai ser na Polônia, e se espera que neste período já tenham havido muitas reuniões e que as pessoas já estejam com o documento praticamente pronto. É um documento importantíssimo.
Uma das participantes de lá, a representante latina em Bonn, a senhora Sônia Guajajara, ela disse que há muito nervosismo por parte dos países industrializados que não querem se comprometer com números e prazos. Então, como ela bem disse, nós todos precisamos nos unir, porque este Acordo de Paris não pode ser perdido. A posição deles, dos países que querem um acordo, influencia os outros países desenvolvidos. É isso que a gente espera, que os países que já assinaram vão influenciando os outros que ainda estão relutantes. O Brasil já assinou, obviamente. Por que essa relutância? Porque os Estados Unidos estão dando um mau exemplo. Se os Estados Unidos já tivessem assinado, não havia mais relutância nenhuma. Mas eles continuam, alguns países ainda estão assim, os emergentes, industrializados, eles querem uma aliança para eliminar o uso do carvão. O carvão tem que ser eliminado, o uso do carvão tem que ser eliminado de toda a forma. Aqui no Brasil, uma das produções maiores do gás metano se dá pela criação de animais, né? Os animais, quando ruminam a sua comida, e infelizmente há a produção de gás metano, e nós também estamos no rol dos que produzem muito, porque a criação de gado aumentou muito. O livro que vai ser produzido é um livro de regras. Este é o nome do livro. E é um documento que orientará todo o planeta com relação à implementação do Acordo de Paris e dizendo o que é necessário para que os nossos países e as próximas gerações possam coexistir. Nós apelamos, nós estamos aí, os movimentos ambientalistas precisam crescer mais ainda. Vamos trazer pessoas aqui para, neste próximo ano em que a APAN completa 40 anos, já estamos fazendo o nosso planejamento estratégico. Nós vamos conversar muito nas escolas, vamos levar muitas pessoas para levar a informação às escolas, para que cada vez mais o movimento ambientalista cresça, sob pena da gente não sobreviver. As ações estão muito boas. Há muitas pessoas envolvidas em ações de desenvolvimento sustentável. E precisamos de informações também, isso sem dúvida. Mas a Paraíba continua crescendo. Vocês sabem que toda semana eu trago notícias de gente se destacando, gente que estuda na Paraíba, né? Pois dessa vez é a própria UFPB que, numa tese de doutorado do Centro de Tecnologia, ela foi destaque por conta de uma pesquisa científica. Ganhou menção honrosa da CAPES 2017. E nesse estudo, o que se está fazendo é carne de frango e de galinha para elaboração de charque. Minha gente, isso é maravilhoso, isso consegue com que esses produtos sejam protegidos durante muito mais tempo, que vocês sabem que tanto a carne da galinha quanto a carne do frango são carnes que perecem, muito perecíveis, pois esse projeto que ganhou o prêmio CAPES, menção honrosa, é um órgão na área de ciência de alimentos. A professora Marta Sueli Madruga e Mário Esteves Garcia são os orientadores. Professor Fábio Anderson Pereira da Silva, que está no programa de pós-graduação, é o autor da pesquisa. Parabéns, Mário, vamos em frente, fazendo com que a Paraíba cada vez mais apareça como um lugar de pesquisa, um lugar de ensino, um lugar de avanços na cultura. E também, não só, em São Paulo houve uma reunião de governadores para falar sobre as ações que os diversos estados fazem com relação à longevidade. Foi o Fórum de Moradias para a Longevidade. E neste fórum foram discutidas ações para os idosos. E sabem qual foi a ação daqui da Paraíba? Quem adivinha? O governador
se destacou com o projeto da Cidade Verde, esse Cidade Madura, que fica lá no bairro de Cidade Verde. Vocês conhecem esse projeto, não é? É um projeto em que 60 casas maravilhosas foram construídas para idosos e idosas. E ali eles têm toda a qualidade de vida necessária, inclusive com um PSF dentro de lá, dentro do local onde moram. Então, esse projeto foi destaque lá neste Fórum da Longevidade. Mas olha, o nosso querido Papa Francisco está cada vez mais forte, cada vez mais envolvido com a vida da população. Pois ele fez crítica, porque ele dá muita importância ao ato litúrgico. E o pessoal, muita gente, vai só fazer turismo nas igrejas, né? E haja fotografias, pois o Papa fez uma crítica forte na hora da elevação às pessoas da Eucaristia. As pessoas estavam tirando fotografia, o Papa não gostou. E ele é tão meigo, mas ele sabe ser muito forte também. E olha ele novamente, pedindo o fim das armas nucleares no mundo. E eu tenho certeza que com este Papa, com a força que ele tem diante da população, nós vamos conseguir isso, minha gente. Nós vamos ter que conseguir isto, porque as armas nucleares podem destruir o nosso planeta. E com esses litígios que estão acontecendo lá entre Estados Unidos e Coreia do Norte, aí começam os outros países chegando junto e vem todo mundo, uns são parceiros de um lado, outros são parceiros de outro, e nós todos do mundo ficamos em risco, e muito risco. Mas há um grupo, esse grupo é do Brasil inteiro, que veio para o mundo para distribuir amor. Doutores do Riso. Vocês já ouviram falar nesse programa, né? Esse pessoal leva teatro de bonecos. Aqui nós estamos vendo um grupo que está com atividades lúdicas em creches e em vários municípios paraibanos. Eles vão para as creches, eles vão para os hospitais, eles vão para os hospitais de câncer, eles vão para todos os lugares onde há crianças, notadamente, trabalham com adultos também, mas é notadamente com crianças, e quanta felicidade que eles deixam ali. Parabéns, queridos médicos e médicas, estudantes, meninas e meninos que fazem da sua vida uma entrega ao outro. É este o mandamento maior da lei de Deus. E o Projeto Prima se expande cada vez mais, hein, minha gente? Conquista o reconhecimento de todos, todo mundo que já viu uma atuação do Projeto Prima fica encantado. Pois ele foi criado, né, vocês sabem, há 5 anos pelo governador do estado. Hoje ele tem 15 polos, pois vai aumentar para 20 polos no primeiro semestre de 2018. E são muitas as cidades onde o Projeto Prima, cidades ou municípios, a gente chama cidades e municípios, onde o Projeto Prima está. Cada vez mais trazendo crianças, trazendo adolescentes para transformar suas vidas, porque os testemunhos que a gente ouve das pessoas, dos meninos e meninas que estão no Prima e que fazem da sua vida a música hoje. Eu ouvi esta semana uma matéria muito linda do projeto lá de Mandacaru. É outro projeto excepcional, Uma Gota de Amor, acho que é mais ou menos isso o nome do projeto. Uma pessoa que se dedica totalmente, que precisa de muita ajuda. O projeto precisa de nós em Mandacaru. Chegando lá em Mandacaru, todo mundo sabe onde é o projeto. Vamos lá, vamos ajudar o projeto de Mandacaru, porque vale a pena. É um projeto lindíssimo e os testemunhos que os responsáveis nos dão dizem quanto que já se tirou o menino das drogas, da fome, da miséria, de não ter futuro, de não ter sonho por conta da música. A música é excepcional, a arte é excepcional. Mas
nós sediamos um encontro nacional de forrozeiros. Vocês estiveram lá durante 3 dias, os forrozeiros do Nordeste estiveram juntos em debates, em palestras e em apresentações, mostrando quanto o nosso forró é importante, e há um pedido aos ministérios para que o forró seja considerado patrimônio cultural e material do mundo. E o nosso forró merece, porque é uma música deliciosa e quanto faz bem ao nordestino. Pois então, estamos todos nessa luta, hein, caros companheiros de Monteiro, seja de onde for, estamos na luta junto com vocês. Por último, eu queria falar da minha querida Kátia de França. Boneca querida, como está você cada vez mais forte, lançando o seu vídeo Coito das Araras, gravação feita com a SPB. Você estava maravilhosa com a nossa Orquestra Sinfônica da Paraíba. Parabéns, eu quero o primeiro, hein? Quero ter o seu vídeo e nós todos da Paraíba nos orgulhamos muito de você, querida Kátia. Tchau, minha gente. Até. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos oficiais e praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.